Aplauda bem forte o nome do Senhor, que é para Ele. A honra, a glória, o louvor é dEle, é por Ele, é para Ele. Aleluias, louvado seja o Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Paz seja na tua casa, paz seja na tua família, amém. Louva a Deus por estar aqui mais uma vez essa noite, trazendo a palavra de Deus. Confesso que é uma responsabilidade muito grande. O coração está quase pulando para fora aqui na boca, mas é uma alegria muito grande saber que somos usados pelo Senhor, amém? Desde já agradeço a vida da Bispa Luciana, a Bispo Tamura, toda a família e toda a igreja pela oportunidade de disponibilizar o altar para a gente estar trazendo a palavra. Hoje para mim é um dia muito especial. Faz tempo que eu prego na igreja aqui, mas é a primeira vez que minha mãe está assistindo. É a primeira vez que minha mãe está aqui, minha avó está aqui. Aleluia. Isso é um cumprimento, irmão. Que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la. Um dia, a minha mãe foi buscar eu numa delegacia, preso, algemado. Hoje, você está aqui, vendo eu pregar a palavra de Deus. Esse é o Deus que transforma a vida, irmãos. Aleluias, aleluias. Mas eu vim aqui para falar desse Jesus mesmo, irmão. Marcos capítulo 4, versículo 41, aleluias. Pode glorificar o nome do Senhor, irmãos. Marcos capítulo 4, versículo 41. Vamos ver aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Abre o teu coração e deixa Deus falar com você. Diz assim a palavra de Deus: e eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou ler de novo. E eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. Espírito Santo, a palavra é tua, Jesus. Eu sou apenas um servo, Pai, falho, pecador, errante, que precisa da tua misericórdia. Agora, Senhor, nós nos colocamos debaixo das tuas mãos, ó Deus, e nos escondemos, ó Deus, para que o Senhor cresça, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor apareça, Pai. Aqui no Senhor, nós não viemos aqui para ouvir a voz do Guilherme, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, Espírito Santo. Então fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Trata de nós nessa noite. O Senhor tem palavras de vida eterna sobre nós, ó Pai. A tua palavra tem poder para libertar, para curar nessa noite, Jesus. Então fique à vontade em nosso meio. Seja bem-vindo neste lugar, amado Espírito Santo. Nós te desejamos aqui, Senhor. Assim nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Você pode se assentar no seu lugar. Não economize o glória, nem o aleluia. Amém? Irmãos, fiquei orando a Deus e parece que é pior pregar no final. Não sei se os pregadores pensam da mesma maneira, mas parece que quando a gente prega no final é diferente, porque parece que todo mundo já pregou a Bíblia inteira, Deus não fala com a gente. E aí eu comecei a orar e buscar a palavra, comecei a buscar uma direção de Deus e não vinha a palavra, Deus não falava comigo. E eu fiquei até hoje, até de madrugada, orando a Deus, tentando, e Deus não falava comigo, irmãos. Não vinha a palavra. Mas na hora do meu almoço hoje, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu não vou almoçar, eu vou tirar o meu tempo para falar contigo. E Deus me deu a palavra hoje na hora do almoço. E aquilo que Deus quer falar conosco, eu fiquei pensando: Senhor, o tema é convém que o Senhor cresça, porque o Senhor quer falar sobre tempestade. E aí o Espírito Santo começou a me dizer: Pastor Guilherme, porque nós temos que alertar a igreja que 2025 não será um ano só de milagres e vitórias. 2025 será um ano que também haverá tempestades. Eu não vim aqui para te desanimar, não, irmão. Eu não vim aqui para ser boca suja e falar que você vai enfrentar lutas e dificuldades, não, porque isso é uma realidade da nossa vida. Todos os dias nós enfrentamos lutas, dificuldades e passamos por ela e vencemos ela, porque nós estamos aqui nessa noite. Mas eu vim ser boca do Senhor e passar aquilo que o Senhor me trouxe, aquilo que o Senhor falou no meu coração, que mesmo nos dias das dificuldades, nós não podemos desanimar. 2025 será o melhor ano da nossa vida. 2025 será o melhor ano da nossa vida.
Mas nós temos que estar preparados também para enfrentar as dificuldades e fazer do Senhor, Ele o dono do nosso 2025, mesmo que nós enfrentamos lutas e dificuldades. E aqui o texto diz que Jesus está pregando. Jesus vem trazendo por parábola, Jesus vem ali fazendo um discipulado com os discípulos, pregando a palavra, já tinha feito alguns milagres. Jesus estava ali e de repente aqui, eu acho lindo, eu peguei esse texto porque Marcos deixa claro em dizer que ao cair da tarde, ou algumas tradições vai dizer que já era tarde. E Marcos dá esse relato para nós dizendo que já é tarde. E Jesus dá uma ordem aos discípulos sendo já tarde. E eu entro aqui na mensagem agora, diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. Irmãos, eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor deu a ordem aos discípulos naquela tarde? Porque entenda uma coisa, irmão, nunca é tarde para nós vivermos o melhor da nossa vida, quando a ordem é de Jesus. Talvez você chegou 2025, talvez você virou o ano achando que não tem solução, achando que não tem mais jeito, achando que já estou velho demais para isso. Velho é o diabo, irmão. Nós estamos livres, firmados na presença de Deus, para viver o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. Então nunca é tarde para nós chegarmos do outro lado. Mas entenda, a ordem tem que ser de Jesus. Jesus dá ordem aos discípulos: entrem no barco, atravessem para o outro lado. Não é tarde, irmãos, para nós aceitar e crer que Jesus tem o controle das nossas vidas. Nunca será tarde para você viver os teus sonhos quando Jesus estiver nele. Nunca será tarde para você realizar os teus projetos quando Jesus estiver nele. Nunca será tarde para você viver o melhor de Deus na tua vida, quando Jesus for o centro da tua vida. Quando a palavra de Jesus estiver sobre a tua casa, sobre a tua família. Nunca é tarde para você aceitar Jesus. Nunca é tarde para você descer as águas do batismo. Nunca é tarde para você se casar. Nunca é tarde para você comprar uma casa. Nunca é tarde para você trocar de carro. Nunca é tarde, mas quando a palavra for liberada por Jesus. Aleluias. E a ordem aqui é clara, irmãos: passemos para o outro lado. Estranho aqui que vai ter ventos, vai ter tempestades, vai ter lutas, vai ter dificuldades, as ondas vão bater forte, a água vai entrar no barco. Jesus sabe da tempestade, mas por que Jesus não conta o que nós passamos no meio do caminho? Jesus dá ordem aos discípulos: entrem no barco, atravessem do outro lado. Mas o meio Jesus nunca conta para a gente. O meio da nossa caminhada Jesus nunca conta. Jesus deu uma ordem para você em 2024, você vai virar 2025. Você vai chegar do outro lado, e você está chegando do outro lado, irmão. Nós vamos chegar até o final do ano em nome de Jesus. Só que Jesus não conta os meios dos processos da nossa vida. Jesus não conta o meio da nossa caminhada. Nós não sabemos o que acontecerá em julho. Nós não sabemos o que acontecerá em agosto. Então Jesus não conta. E eu fiquei perguntando: Senhor, por que o Senhor não conta? Por que o Senhor nos fala? Por que o Senhor não conta para nós o que nós vamos passar daqui a um tempo? Porque talvez se Jesus contasse, dava tempo da gente se prevenir. Mas sabe por que Jesus não conta aos discípulos da tempestade? Porque se Ele contasse, muitos nem no barco entraria. Jesus não conta, irmão, para você o que você vai passar no meio da sua caminhada, porque talvez você desistiria. Porque talvez você ia desistir, ou talvez você nem no barco você ia entrar. É por isso que Jesus não conta aos discípulos. É por isso que Jesus não fala. Em 2025 Jesus nos deu uma ordem: entrem nesse barco de 2025. Mas Ele não conta o meio da nossa história. Nós não sabemos o que vai acontecer em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em dezembro. Nós não sabemos o que acontecer, mas nós sabemos de uma coisa: a ordem foi dada, passemos. Ele está dizendo para você nessa noite: eu não estou nem aí para o final, eu não sei o que vai acontecer no começo. A palavra liberada é: eu estou contigo em todo o tempo, eu estou com você em todo o tempo. Eu tenho uma palavra sobre a tua vida nessa noite, aleluia, aleluia. Nem sempre será tempo bons, haverá lutas, mas uma certeza nós temos, irmão:
Ele se incluiu conosco nessa caminhada, aleluias. Ele incluiu eu e você nessa caminhada. Quando ele disse aos discípulos, passemos, ele está falando assim: ei, fica tranquilo, porque eu vou junto com vocês. Não importa o que vai acontecer, querido, Jesus estará com você em todo o tempo. Jesus estará com você no ano de 2025. Aleluia, aleluia. Ele está se incluindo aqui. Ele está dizendo aos discípulos: eu estou com vocês, aleluia. A palavra para nós é essa, irmãos: eu estou contigo. Talvez você está com medo de 2025. Talvez você está com medo de viver esse ano. Mas a palavra que Jesus libera nesse dia para nós é essa: eu estou contigo. Aleluia. Engraçado, irmão, que a gente começa a ler o texto, e aqui no meio vai se levantar uma grande tempestade. E o texto diz que Jesus estava dormindo. Jesus dá ordem aos discípulos. Jesus libera eles, diz: vai, atravesse do outro lado. Mas no meio da tempestade, quando a tempestade está no meio, Jesus está dormindo. Parece que Jesus está de brincadeira com os discípulos. Parece que Jesus aqui, a impressão é que Jesus se esqueceu deles. Porque olha o que diz o texto: ora, se levantou um grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava quase a se encher. Mas Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Parece que Jesus se esqueceu dos discípulos, irmão. Eu imagino o desespero dele, boy, dos discípulos. Nós vamos morrer. Jesus está dormindo, olha lá, chama, não, vamos não acordar o mestre, senão ele está dormindo. Jesus não está nem aí para nós. É o pensamento de muitas pessoas que entraram aqui nessa noite. Parece que Jesus se esqueceu de você. Parece que nada dá certo na tua vida. Parece que quanto mais você rema, mais Jesus está dormindo. Parece que quanto mais você rema, mais Jesus não se apressa. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite: Jesus não está dormindo porque Ele te esqueceu, não. Jesus está dormindo porque Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Ele nunca perdeu o controle do barco. Quando Ele disse aos discípulos, passemos, Ele estava dando a garantia: não importa o que aconteça, nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. A impressão que o texto nos dá é que Jesus se esqueceu dele. Mas Jesus liberou uma palavra: eu estou junto com vocês, aleluia. Jesus não estava dormindo, não. Jesus só estava descansando, aleluia, porque Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Então você que entrou aqui nessa noite achando que Jesus se esqueceu de você, Jesus não esqueceu de você não, irmão. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, aleluia. Mas eu, vou tentar de novo: pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluias, aleluias. Queridos, fica tranquilo. Jesus não colocou você dentro desse barco de 2025 para você perecer, não. Jesus não deu uma direção para você em 2025 para você sofrer, não. Não acha que Ele se esqueceu de você. Aleluias. Já já Ele desperta. Já já Ele levanta em seu favor. Olha o que diz Jó 19:25. Vai chegar a hora dele se levantar. Jó 19:25 vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Vai chegar a hora de Jesus se levantar na tua vida, meu irmão. Aleluia. Mas o estranho é que eu comecei a meditar nessa palavra. Quando Jesus, eu olhei e falei: Jesus levou uma almofada. É isso mesmo. Os discípulos quase morrendo e Jesus levou uma almofada. O barco quase virando e Jesus com uma almofada dormindo. Porque a Bíblia é clara em detalhes, irmão, que diz assim que Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. É estranho nós olharmos isso, né, irmãos? Que literalmente aqui não tem uma direção de algo, de uma cena, de um cenário que a tempestade está um caos, o mar está um caos, a vida dos discípulos está um caos, e Jesus deitado sobre um travesseiro, sobre uma almofada. O Espírito Santo falou aqui que Jesus estava dando uma resposta aos discípulos. Pergunta assim para mim: qual a resposta, pastor Guilherme? Participa do culto, de novo. Qual a resposta, pastor Guilherme?
a resposta que Jesus estava dando aos discípulos? Ele estava dizendo aos discípulos: aprendam a descansar em meio às tempestades. Jesus estava dizendo aos discípulos: aprendam a descansar, mesmo em meio às tempestades. Tem muita gente que entrou aqui nessa noite, irmão, que já virou o ano desanimada, já virou o ano que não aguenta mais remar, nem bem começou o ano já está querendo desistir, nem bem começou o ano já está querendo parar. Sabe por quê? Porque talvez você não esteja descansando em Deus. E Jesus está dizendo aos discípulos: aprendam a descansar. Aprendam a descansar em mim. Está passando por luta, descanse no Senhor. Está passando por dificuldade, descanse no Senhor. Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia. Então Jesus está dando uma lição a eles. É por isso que Jesus está com a almofada. Aprendam a descansar em mim. Irmãos, talvez pela nossa força nós não vamos conseguir, talvez pelas nossas mãos nós não vamos conseguir, mas quando nós descansamos no Senhor, quando nós entregamos a Ele, descansar é colocar Ele e falar: Jesus, agora é hora do Senhor crescer. Descansar é entender que Ele nunca perdeu o controle. Descansar é dizer que mesmo o país estando em crise, Ele nunca perdeu o controle. Mesmo o mundo estando em crise, Ele está no comando de todas as coisas. Aleluia! Isso é descansar, irmãos. Eu acho lindo aqui o que o texto continua dizendo. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram dizendo: mestre, não importa que perecemos. E ele despertando, aleluias, aleluias, Jesus desperta. Só que eu acho lindo nesse texto, irmão, que o que despertou Jesus aqui não foi o vento. O que despertou Jesus aqui não foi a tempestade. O que despertou Jesus nesse texto foi o clamor dos discípulos. O que desperta Jesus aqui não foi o vento, irmão. Enquanto estava o vento e a tempestade, Jesus estava dormindo. Mas quando os discípulos mexem com Ele: mestre, aleluias, mestre, não importa que perecemos. Aí Ele desperta. Aí Ele desperta em nosso favor, irmão. Entenda uma coisa: Jesus desperta por você quando Ele ouve o clamor da tua voz. Jesus se levanta no céu, se levanta do trono em teu favor quando Ele ouve um clamor de um filho dEle. Aleluia. O que despertou Jesus aqui foi o clamor. Foi o clamor dos discípulos com medo. Enquanto todos achavam que Ele estava dormindo, era nada. Ele só estava esperando os discípulos chamarem por Ele. Enquanto você acha que o teu sonho está dormindo, que o teu projeto está dormindo, que a tua casa, que os teus sonhos estão dormindo, não estão dormindo, irmão. Jesus só está esperando você colocar Ele diante de Jesus. Jesus só está esperando você colocar os teus sonhos, os teus projetos diante do altar dEle. Aleluias. Porque Jesus se alegra quando nós clamamos. É por isso que diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Clama a quem? A Deus. Quando você clama, Ele se levanta. Aleluias. Quando Ele ouve a tua voz, Ele se levanta. Quando você clama, quando você ora, quando você busca, Ele se levanta em teu favor. O que desperta Jesus aqui é quando os discípulos entendem quem estava com eles no barco. Aleluias. O que acontece aqui é que Jesus desperta quando os discípulos entendem quem estava com Ele no barco. Sabe o que Jesus está dizendo para nós essa noite, irmão? Nós precisamos conhecer o tamanho do nosso Deus que nós servimos. Porque esse muitas das vezes é o nosso problema. A tempestade vem e nós esquecemos quem está conosco no barco. A tempestade vem e nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Os discípulos, por algum momento aqui, estavam remando, estavam quase virando o barco, mas eles lembraram: opa, Ele está com a gente no barco. Em 2025 você vai passar por situações, irmão, que você vai ter que se lembrar: opa, Jesus está comigo no barco. Jesus está comigo no barco, aleluias, aleluia.
É por isso que eles dizem, olha o que diz o versículo 41, quando Jesus acalma a tempestade: quem é este, aleluias, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram pasmados com aquilo. Quem é esse homem? Talvez os discípulos já tinham visto Jesus fazendo alguns milagres. Os discípulos já tinham presenciado Jesus operando alguns milagres, a transformação da água em vinho. Os discípulos já tinham visto algumas curas. Mas nesse momento eles ficaram tão admirados com aquilo que eles disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não adianta ser discípulo de Jesus, mas na primeira tempestade nós não sabemos o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Nós temos que conhecer, irmão, o tamanho do nosso Deus que nós servimos. Marcos 5, capítulo 5, versículo 6. Aleluias, pode dar um glória. Aleluias. Marcos capítulo 5, versículo 6. Diz assim a passagem: quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Isso aqui não é para você dar glória não, irmão. Sabe por quê? Porque isso aqui é um demônio que está falando. Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Até os demônios sabem o tamanho da grandeza de Deus. E muitas das vezes nós, quando estamos na luta, se esquecemos que nós temos um Deus que é maior do que tudo. Aqui é um demônio falando. Mas muitas das vezes nós não sabemos o tamanho do nosso Deus. E aí eu fui perguntar ao Espírito Santo. Eu fiz como esses discípulos: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Se eu perguntar para você hoje: quem é este que você serve? Quem é este que te motiva a sair, enfrentar 10 noites do trabalho, sair do trabalho, mal tomar um banho e vir aqui? Quem é este? Quem é esse que te dá força para você enfrentar as dificuldades? Você sabe, irmão? Quem é esse que não fez você desistir no meio do caminho? Quem é esse? Os discípulos perguntaram: quem é esse? E eu fui perguntar: quem é o Senhor Jesus? Aleluias. E aí eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo começou a dizer ao meu coração assim: aleluias. Para a doença eu sou a cura, para a morte eu sou a vida, para o cansado eu sou o alívio, para o escravo do inimigo eu sou o libertador, para a fome eu sou o pão da vida, para a sede eu sou a fonte de águas vivas. Eu sou o alfa, eu sou a raiz de Davi, eu sou o ômega, eu sou o rei dos reis, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou conselheiro, eu sou Deus forte, eu sou Pai da eternidade, eu sou príncipe da paz, eu sou a luz do mundo. É por isso que João disse: é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça, porque ele é, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Agora você acha que um Deus desse tamanho, ele esqueceu de você? Você acha que um Deus que mede as águas com a palma, com a concha das suas mãos, se esqueceu de você, irmão? Você acha que um Deus todo poderoso, que tem poder contra todas as coisas, se esqueceu de você? Você acha que Ele vai te deixar perecer em 2025? Você acha que Ele vai deixar você sozinho em 2025? Você acha que Ele não pode realizar o teu sonho que está aí no teu projeto? Aleluia. Mas para isso, você precisa reconhecer o tamanho do Deus que você serve. Para isso você precisa entender que quando as lutas vierem, e elas parecem tão grandes, você olhar e falar assim: o meu Deus é maior, aleluia. Talvez você olhou para um diagnóstico médico, olhou lá e disse: é um câncer, o meu Deus é maior, aleluia. Talvez o médico diz: não pode ter filho, não vai gerar, é estéril. Você olhou e você fala assim: o meu Deus é maior, aleluia, aleluia. Talvez você olhou para as dificuldades, para as portas fechadas, e você diz assim: não tem porta que se abra para mim, as portas estão fechadas. Mas está na hora de você conhecer o tamanho do seu Deus e dizer: o meu Deus é maior, aleluia, aleluia. Estou encerrando.
E Jesus desperta, para encerrar. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Então o vento se aquietou, e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram admirados aqui, irmãos. Os discípulos ficaram admirados com o que Jesus fez. Sabe por quê? Porque até aqueles dias eles conheciam Jesus que transformava a água em vinho. Até aquele dia eles conheciam Jesus que curava. Mas naquele dia eles conheceram Jesus como eles nunca viram antes. Eu vou tentar de novo para me encerrar. Até aquele dia os discípulos conheciam Jesus de uma maneira, mas naquele dia eles ficaram tão espantados com o poder dele, que eles conheceram Jesus que eles nunca viram antes. Eu tenho uma palavra para você: em 2025 você vai conhecer um Jesus que você nunca viu antes. Você vai conhecer o poder dele como você nunca viu antes. Essa igreja do Jardim Brasil vai conhecer o poder de Jesus como nunca viu antes. Essa cidade de Itapetininga vai conhecer um Jesus como nunca ninguém viu antes. Mas é necessário que ele cresça. Aleluia. Aleluia. Só que para acontecer isso, irmão, você precisa deixar Jesus crescer na tua vida. Você precisa deixar Jesus tomar conta da tua vida. Você precisa se entregar a Jesus. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. E Deus colocou algo no meu coração aqui, irmãos. Bem rápido para nós não perder tempo. Tem alguém aqui nessa noite, e enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me incomodava a dizer isso. Enquanto eu estava buscando essa palavra, o Espírito Santo me incomodava a buscar isso e a ministrar isso à igreja. Você quer que Jesus cuide das suas tempestades? Você quer que Jesus acalme os seus ventos? Você quer que Jesus cresça na tua vida? Você quer conhecer o poder de Jesus como você nunca experimentou? Talvez está faltando você descer as águas do batismo. E se tiver amém, se não tiver, glória a Deus do mesmo jeito, porque a honra, a glória é dele. Tem alguém aqui em nosso meio que você está 10 dias na campanha, ou você veio hoje pela primeira vez, e domingo agora você quer descer as águas do batismo e entregar sua vida para Jesus? É sim ou não? Tem alguém aqui que não é batizado nas águas, e domingo agora você quer fazer um voto, se entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus, porque a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Eu acabei de abrir esse culto dizendo para vocês que um dia minha mãe buscou eu na delegacia preso, e hoje eu estou pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Você acha que Jesus não pode transformar a tua história, irmão? Tem alguém em nosso meio? Levante sua mão. Tem alguém que não é batizado nas águas, você deseja o batismo? Irmãos, até o final do culto, o Espírito Santo vai convencer pessoas que estão aqui, eu creio. Acabando o culto, eu vou ficar parado aqui no final, e eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai vir aqui e vai dizer: eu quero descer as águas do batismo. E domingo, em nome de Jesus, bispo, nós vamos ter pessoas para se batizar, em nome de Jesus, amém? Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte, aleluia. Deus abençoe.